Família, então nós temos uma palavra abençoada que o papai colocou no nosso coração para compartilhar com vocês hoje. O tema é: quando tudo desaba, ele permanece. É um tema muito profundo e eu quero pedir para você que nesse momento, enquanto a gente estiver aqui ministrando, você pense em você. Você comece a fazer uma autoanálise. Não lembre do seu vizinho, não lembre do seu marido, da sua esposa ou de alguém do seu trabalho, mas traga essa palavra para você, para que ela faça um efeito. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de ouvir, de ministrar a Tua palavra. Nós cremos que é através da Sua palavra que nós recebemos vida. É através da Sua palavra que nós recebemos cura. E eu te peço, papai, nesta noite, que o Teu Espírito Santo alcance os corações sedentos. Que essa palavra, Pai, tenha um poder de mudança na vida de todos nós. Eu repreendo agora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não vem do Senhor. Cancelamos pelo poder do Teu sangue e clamamos, Pai, pela Tua voz neste lugar. Nós precisamos de Ti, porque a Tua voz é a Tua palavra que traz mudança. E é isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Quando tudo desaba, Ele permanece. Deus é fiel mesmo em meio ao caos. Eu acredito que todos nós aqui já enfrentamos, ou talvez tem algumas pessoas que estão enfrentando algum tipo de problema, que às vezes você olha e o chão, sabe quando o chão desaparece assim? Parece que tem um buraco na sua frente. E são N situações. Pode ser por um diagnóstico que você recebeu, né? Pode ser uma perda, uma traição, uma falência, ou até mesmo um silêncio de Deus, num momento que a gente precisa tanto ouvir a voz dEle, e Ele resolveu ficar caladinho, sabe, naquele momento. Nos dá um desespero, né? A nossa vida, ela pode virar de cabeça para baixo no estalar de dedos. Faz assim, ó. Nesse estalar de dedos, talvez a nossa vida pode mudar. A minha, a sua, com várias situações, como eu disse aqui. Há momentos que tudo parece que desmoronou, né? Os relacionamentos estão quebrados, sonhos são frustrados, né? A gente sonhou tanto, a saúde está abalada, as finanças estão ali instáveis. Então, são tantas coisas que podem acontecer, que de repente a gente olha e fala assim: Deus, o Senhor está aí. Deus, o Senhor realmente existe. O Senhor está vendo o que eu estou passando nesse momento. A gente esquece, no momento da aflição, no momento da dificuldade, naquele momento terrível que nós estamos passando, que Deus está conosco, sim. E às vezes Ele apenas está em silêncio, né? E surge essa pergunta. E eu quero dizer para você algo que está escrito em Salmos, no capítulo 103, 19, que é algo assim, muito lindo, que a gente precisa se lembrar em todos esses momentos. A Bíblia diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Diga comigo: tudo! O nosso Deus domina sobre tudo, não sou eu e você. Nada sai do controle de Deus. Mesmo quando tudo parece fora do controle, fora dos nossos olhos, Ele permanece soberano. Porque na verdade, gente, a gente acha que a gente perdeu o controle, mas nós não temos controle de nada. Nós achamos que nós controlamos a vida das pessoas. Eu não sei você, mas eu já pensei isso há muito tempo. Durante muito tempo na minha vida, eu achei que eu controlava a minha vida, a vida do meu marido, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas que estavam ao meu redor. E eu queria controlar, eu queria fazer tudo. É assim, tem que ser assim. E não é por mal, era para proteger. Mas a gente não controla nada. A gente precisa lembrar desse versículo. Quem controla todas as coisas é o nosso Deus. E eu quero ler para você uma frase de uma pastora amiga, inclusive ela esteve aqui, a Ariana Ramos, que diz assim: quando problemas acontecem, a vida não termina. Na maioria das vezes é exatamente quando ela começa.
Então, quando a gente está ali cheio de problemas, atolado ali em meio àquele caos, a gente acha que a nossa vida terminou, acabou, não tem mais jeito, não tem saída. Nós olhamos para todos os lados, e agora o que eu vou fazer? E por que você acha que tantas vezes as pessoas pensam em tirar a sua própria vida? Porque não vê saída diante daquele problema. Então pensa, eu tenho que morrer porque não tem solução. Mas eu vim aqui para dizer nessa noite para você, que quando você se sentir assim, quando você estiver rodeado de todos esses problemas, lembre-se que pode ser o início da sua história e não o fim. Porque é nós que determinamos, é a forma que nós agimos que determina se é o fim ou se é o início. E eu quero falar com vocês sobre 3 pontos nessa noite. O primeiro, quando o medo grita, ouça a voz de Deus. Porque quando nós estamos em meio ao medo e ao caos, a gente esquece de quem é Deus. Esquece, pensa aí, no problema que você teve, que você passou, uma situação tão complicada. Quem foi a primeira pessoa que você procurou? Se foi um diagnóstico, você procurou o quê? Eu preciso do melhor médico, eu preciso ir onde tem o melhor tratamento, eu preciso nem que seja de ir para o outro país, mas eu preciso buscar uma solução. Qualquer situação que nos acontece, a gente às vezes está ali, diante de Deus, e esquecemos de buscar. Por quê? Porque a gente foca no problema. E quando a gente tem fé, a fé foca em Deus. E também, a gente precisa, como igreja, lembrar que Deus não nos prometeu aqui, nessa terra, uma vida sem problemas. Aqui você nunca vai ouvir esse tipo de palavra de ilusão. Ah, você vem para Jesus, se converte. Aceita Jesus, que a sua vida vai mudar completamente, nada de doença, nada de tristeza, nada de problema financeiro, só alegria, vem para Jesus. Aqui você não vai ouvir esse tipo de palavra, mas a gente vai te ensinar, porque vai que você resolve dar uma passeadinha em algum lugar. Eu quero dizer para você que Deus não nos prometeu uma vida assim. Não é porque eu e você somos dele, aceitamos ele, vivemos para ele, que nós estamos isentos de passar por coisas estrondosas aqui nessa terra. Jesus diz, no mundo vocês vão passar por aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Então não é porque nós somos dele que nós vamos viver a vida só colorida. Não é assim. E sabe o que eu amo muito na Bíblia? Muitas coisas, né? Mas a Bíblia, ela não mente para nós. A Bíblia tem histórias de pessoas como eu e você, que erraram, que erram, que se frustraram, que erraram com a gente, com eles também. Então, ela permanece, Deus permitiu que ficasse aqui todas essas histórias, para que a gente não se sentisse assim, oh meu Deus, será que é só comigo? Será que só comigo que acontece isso? Não. Está escrito, se você pegar a Bíblia do início ao fim, você vai ver esse tipo de história. E eu quero ler com você a história de um homem, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que através dele Deus realizou vários milagres. Muitos milagres. O nome dele é Elias. Eu vou contar primeiro a história, depois eu vou ler o versículo, para você entender melhor. O povo de Israel, nesse tempo aqui, estava dividido entre seguir ao Deus de Israel ou seguir ao Deus de Baal. Você que conhece um pouco de Bíblia, você sabe que o povo de Israel era um povo bem ingrato. Não muito diferente da gente, né? Um povo, assim, um pouco mimizento. Se Deus não fez o que eles queriam ali, naquela hora, eles corriam e começavam a adorar outros deuses. Aí Deus mandava maná do céu, Deus fazia tudo aquilo. Aí eles voltavam e serviam ao Deus de Israel. Novamente, por um tempo, Deus não fazia algo que eles quisessem, eles voltavam a adorar outros deuses. E às vezes a gente faz isso, né? Não dessa forma. Mas talvez Deus não está fazendo ali os nossos caprichos, aquilo que a gente quer, e a gente abandona Deus e começa a fazer outras coisas que não agrada. E aí, Elias, vendo aquela situação, ele propôs um desafio. Ele chamou os 450 profetas de Baal e disse para eles, vamos fazer o seguinte,
Vamos clamar, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, ok? Eles disseram ok. Então começaram os profetas de Baal, clamaram o dia inteiro, clamando, clamando, e nada acontecia. E a Bíblia é tão engraçada também, que diz que Elias falava para eles assim: clama mais um pouquinho, talvez o Deus de vocês foi dar uma passeada. Clama mais um pouquinho, talvez ele esteja dormindo, ele não está ouvindo, continue clamando. E eles clamavam, clamavam e nada acontecia. E eles começaram a ficar nervosos, já atacando uns aos outros. E Elias falou: agora é a minha vez. E Elias fez ali um monte, juntou 12 pedras e orou e começou a clamar. Sabe o que aconteceu? O fogo desceu do céu e Deus respondeu Elias e provou para todos aqueles, a todo aquele povo lá, que ele continuava sendo Deus. E aí, Elias falou: agora, todos os profetas de Baal vão ser mortos. E o povo de Israel continuou ali, servindo ao Senhor. E aí, depois disso, entra esse versículo que a gente vai ler agora. 1 Reis 19, do verso 1 ao 3. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Aqui os 450 profetas que foram mortos. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Olha que ameaça. Olha o versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Gente, pensa comigo tanto de coisa que Elias já havia visto Deus fazer. Por uma ameaça de uma mulher, a ameaça de Jezabel, uma mulher dominadora, uma mulher totalmente possuída por demônios, que servia a um Deus falso. Elias teve medo e fugiu. Quantos de nós temos medo e fugimos? E a história que é de um homem que fez tantas coisas. Sabe o que Elias fez? Elias orou para que Deus fechasse os céus e por 3 anos não choveu naquela terra. Alguém aqui já fez esse tipo de oração? Já orou e Deus fechou o céu e não choveu esse tempo todo? Porque às vezes parece que está tão normal, né? Um milagre aqui. Depois, Elias, de 3 anos, ele orou de novo e falou: Deus, pode fazer chover, esse povo é o coração duro mesmo, faz cair chuva. E Deus mandou chuva do céu. Elias orou, como a gente leu aqui, e desceu fogo do Monte Carmelo. Alguém já orou e caiu fogo do céu aí, gente? Se caiu, conta aí para nós, vem aqui no final orar por mim. Elias orou e o azeite e a farinha da viúva foi assim, multiplicou de uma forma que só não multiplicou mais porque as vasilhas acabaram. Depois, essa mesma viúva, o filho dela morreu. Elias foi lá e orou e o filho ressuscitou. Quem já viu alguém orar por alguém aqui e ressuscitar um morto? Alguém já viu? Gente, eu já tive vontade, já fui um monte de velório, cheguei pertinho assim, mas a gente é mole mesmo com isso, não é, gente? A gente não consegue usar aquela fé que precisa. Olha que fé que esse homem tinha. Ele orou e o filho da viúva ressuscitou. Mas ele também era falho, assim como eu e você. Ele teve medo diante da ameaça de Jezabel. E eu estou trazendo aqui para você entender e compreender que quando o medo vier, nós precisamos orar e ouvir a voz de Deus, aquietar o coração, porque senão nós vamos fazer como Elias. Saiu de mansinho, fugiu e foi para a caverna, esquecendo de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Uma outra história que eu quero ler para vocês está em Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre Sara, que ainda era Sarai. Aqui ela não tinha tido seu nome mudado ainda, Abraão ainda se chamava Abrão. Vamos ler? Para a gente conhecer mais uma historinha de uma pessoa muito importante, mas que também falhou. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva.
talvez eu possa formar família por meio dela. Olha a ideia fantástica de Sara. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abraão e seu marido como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Ele se deitou com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Você sabe quem foi Sara na Bíblia? Eu sei que você sabe. Foi uma das mulheres mais importantes. Ela foi considerada a matriarca do povo de Israel. Se você for lá nos heróis da fé, Sara está lá. Essa mulher incrível. Mas Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação. Mas seria com Sara. Mas estava demorando muito, né, gente? Sara precisava dar uma ajudinha para Deus, porque Deus precisa da nossa ajuda, não é mesmo? Sara, naquele momento, tirou os olhos da promessa. Deus havia prometido. E ela olhou para a sua impossibilidade. Ela diz, eu já sou idosa, eu não posso ter filho. E eu tenho que ajudar. Eu tenho que dar uma ajudinha aqui para Deus. Quantas vezes nós queremos ajudar Deus? Quantas vezes nós pegamos algo e colocamos na mão de Deus? Deus, está aqui esse problema. Resolve aí, que é só o Senhor que dá conta. Toma aí, Deus, porque eu não consigo mais diante dessa situação. E aí tem um momento certo, né? Até porque entre a promessa e a realização existe um tempo, gente. Existe um processo. Mas a gente corre lá e peraí. Ai, Deus, deixa eu dar uma ajudinha, porque o Senhor não conhece muito bem meu marido, sabe? O Senhor não conhece meu filho. O Senhor não sabe como é que está lá o meu trabalho. Deixa eu te dar uma ajudinha. E é assim que a gente age também, como Sara agiu, tentando dar uma ajudinha. E com essa ajudinha veio Ismael. Mas quem era o filho da promessa? Isaac. Mas veio Ismael nasceu fora do plano original de Deus. Claro que Deus depois o abençoou, mas o filho da promessa seria Isaac e nasceria de Sara e Abraão. Gente, aprende isso, Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de confiança. Ele não precisa que eu e você tentemos ajudar Ele. Ele precisa que eu e você confiemos na palavra dEle. Ele já prometeu. Então Ele vai cumprir. O tempo da promessa não é o tempo que a gente quer, da realização. E uma coisa muito importante. Não crie um Ismael quando Deus quer te dar um Isaac. Porque isso vai gerar muitas consequências. Como a gente viu aqui, Deus, é claro, gente, Deus perdoa. Deus continua com a promessa dEle. Não tem como Deus prometer algo e ir lá e cancelar aquela promessa. Não tem como. Deus realizou a promessa dEle. Deus deu o filho que veio de Abraão e de Sara, que foi Isaac. Mas diante da ajudinha de Sara veio Ismael e muitas coisas aconteceram através de Ismael. Não precisava. Até hoje é um povo que briga, é um povo, eles nunca foram unidos. O povo de Isaac, o povo de Ismael, sempre lutaram contra, achando que o Deus deles é diferente um do outro. Foi sempre uma guerra. Está até hoje uma matança doida aí nesse mundo. Por quê? Porque uma mulher tentou dar uma ajudinha para Deus. Você entende que a Bíblia nos mostra homens e mulheres de Deus, que têm fé, que realiza milagres, que faz tantas proezas aí em nome de Deus, mas que erram também. Por quê? Porque o medo vem, a insegurança vem, a impossibilidade vem, e nós tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para as impossibilidades. Sara pensou, eu não posso ter filho, eu já sou uma idosa. Uai, mas Deus não tinha prometido. Ela não conhecia esse Deus porque ela foi duvidar. Então vamos ficar bem atentos, bem com entendimento, que quando nós estivermos em meio aos problemas, em meio ao caos, nós precisamos parar, consultar a Deus, ouvir a voz dEle, que Ele vai nos dar direção. Amém? Ponto 2, Deus transforma dor em propósito. Glória a Deus por isso. E eu quero ler aqui a história de uma menina maravilhosa na Bíblia.
Essa menina nos ensina muito. A Bíblia não diz o nome nem a idade dela. A Bíblia diz uma menina. E como ela diz uma menina, eu imagino que ela seja uma criança ou uma adolescente. Porque uma mulher é uma mulher, não é uma menina. Essa menina, ela era uma menina anônima aqui. Mas ela foi uma menina com muita coragem. Que é um exemplo para nós. E eu disse aqui de manhã, quando eu chegar lá no céu, eu quero correr e abraçar ela. Falar, você me ensinou muito. Ela é a serva da esposa de Naamã. Ô menina preciosa, a história dela está em 2 Reis, no capítulo 5, verso 1 ao 3. Vamos ler aqui. Eu sei que muitos já conhecem, mas vamos ouvir mais um pouquinho. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Você sabe quem é essa menina? Para você entender essa história, que o nome dela não é nem mencionado, ela era uma menina israelita. Aqui o versículo diz que ela foi levada cativa por sírios durante uma guerra contra Israel. E aí ela se tornou serva da esposa de Naamã, que era um comandante. Gente, pensa comigo, ela foi tirada da sua casa. Provavelmente ela viu seus pais serem mortos. O seu povo, aqueles que não morreram, foram levados cativos para outro lugar. E quando eu digo que a gente normaliza muito a Bíblia, a gente lê e a gente já sabe o final da história, a gente não pode fazer isso. Nós precisamos entender a dor dessa menina. Você que tem filho, ou você que consegue voltar ao tempo que você era bem novinho ou novinha, consegue imaginar você sendo tirado da sua família? Você vendo seus pais serem mortos, o seu povo, a sua terra toda em guerra acabar? E ser levada para um outro país que ela não sabia nem a língua, que o Deus que aquele povo servia era outro Deus, não era o seu Deus, não era a sua fé. Foi isso que aconteceu com essa menina. Mas ela nos dá uma lição de vida. Porque ela tinha ou não tinha motivos para ter ódio desse seu senhor? Tinha. Ela tinha ou não tinha motivos para ser uma pessoa rancorosa, que chorava todos os dias dentro do quarto? Eu não tenho mais meus pais, eu estou em uma terra estrangeira, eles servem outro Deus aqui. Eu estou em um lugar que eu não conheço ninguém. O que vai ser de mim? Ela podia ter amargura, ódio no seu coração e ainda mais querer vingança. Esse é o normal diante de uma situação dessa. Mas ela nos dá uma lição. Ela escolheu o amor e o perdão. A gente leu aqui que ela chamou o seu opressor de meu senhor. Ela disse para a sua senhora: se o meu senhor soubesse, se ele fosse lá na minha terra, lá em Samaria, lá tem um profeta que poderia curá-lo, porque ele tinha lepra. Meu Deus, ela nos ensina muito. Ela se tornou um canal de milagre naquele lugar. E eu e você, o que nós estamos carregando diante do mal que nos fizeram? Como está o meu e o seu coração diante de tudo aquilo que nos causaram? Como será que nós reagimos a essa dor? Você sabia que quem te feriu não pode definir quem você vai ser? Você vai deixar outra pessoa te controlar? Porque ela te feriu, você vai ser uma pessoa amarga, doente, porque você sabe que é comprovado que a maioria das doenças que existem é de tanta amargura que as pessoas guardam dentro de si. É de tanto segredo, de tanta coisa que aconteceram. É de tanta maldade que fizeram, ou que a gente vê que o mundo está tão mal, meu Deus do céu. Cada dia é uma notícia tão terrível,
que a gente pensa, gente, o que vai acontecer com essa terra? Se a gente não tivesse a esperança que é Deus, nós desistiríamos, mas nós temos a esperança que habita dentro de nós, amém? Então, nós precisamos entender que mesmo em meio à dor, eu e você podemos ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Nós não precisamos carregar essa dor, essa amargura, esse ódio, porque o perdão entrega a justiça nas mãos de Deus, sabia? Não sou eu e você que fazemos justiça. Não somos nós. E muitas vezes, sabe o que acontece? A gente ouve assim, a pessoa fala assim, ai, pastora, como que eu vou perdoar? Ela tem que pagar pelo que ela fez. Mas ela vai pagar, gente. Não é que Deus é mau e vai falar assim, você vai pagar agora, seu bandido, pelo que você fez. Não, são consequências. Cada ato meu e seu existe consequência. Não é Deus nos perdoa, Deus nos dá uma nova direção, uma nova chance, mas existem as consequências. A consequência do erro de Sara permanece até hoje. Mas Deus não deixou de cumprir a promessa na vida de Sara e Abraão. Então nós precisamos esquecer, abrir o nosso coração e entender que precisamos perdoar. E eu vou te falar uma coisa, diante de algumas pesquisas que a gente já fez, sabe onde que é mais difícil de encontrar o perdão? Do povo que se chama crente evangélico. Meu Deus, a gente conhece a Bíblia. O perdão, ele é condicional. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Não tem como a gente achar que eu vou receber o perdão de Deus e eu não vou perdoar o próximo, perdoar o que o outro fez. Gente, não adianta que ninguém vai atrapalhar a nossa vida. A promessa que Deus tem para mim e para você, ela vai se cumprir. As pessoas podem fazer o mal que for, que não vai atrapalhar. Vocês lembram da história de José? Os próprios irmãos de José quiseram o mal dele. Venderam José, jogaram ele num poço. E o propósito de Deus se cumpriu, foi ainda mais rápido na vida dele. Então, as pessoas que querem o nosso mal só vai dar um empurrãozinho assim, ó, para que a gente chegue na nossa bênção. Então, não precise temer. Vamos agir com amor e com perdão. Assim como essa menina nos ensina aqui, ela transformou a dor dela em propósito. E é isso que eu e você temos que fazer. Porque com os desafios vem a oportunidade. A dor que você sente hoje é a dor que você pode curar. Glória a Deus por isso. Amém? E ponto 3, prepare-se para o novo que Deus está fazendo. Aleluia, Deus está fazendo o novo. Deixe o passado no passado. Porque para chegar ao novo, nós precisamos deixar o passado no passado. Olha esse versículo, que lindo, gente. Nós precisamos ficar empolgados com isso aqui. Isaías 43, 18, 19. Esqueçam o que se foi. Olha Deus falando para você. Não vivam no passado. Vejam, acordem, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Será que nós estamos tão distraídos, tão desapercebidos, que não estamos vendo o novo que Deus está fazendo? Está aqui na nossa frente. A Bíblia diz, ei, você não está vendo? Chacoalhe quem está do seu lado aí e fala, você não está vendo o que Deus está fazendo? É o novo dele. Mas para que venha o novo, nós precisamos esquecer. Não pode viver no passado, gente. Isso inclui o quê? Inclui erros, inclui sim fracassos, dores. Mas você sabe que até conquistas que a gente teve no passado nos prende de uma conquista nova chegar? Ai, eu vivi algo tão lindo, tão maravilhoso, que eu acho que não vai vir mais nada. Aí a gente fica preso naquela conquista, naquela vitória lá. Nossa, Deus fez algo assim que não vai acontecer mais. Gente,
Vai acontecer ainda melhor, porque o nosso Deus é um Deus de novidade, o nosso Deus é um Deus de movimento, Ele não é aquele Deus que fica lá parado. Sabe que a gente aprende quando criança, que Deus fica lá sentado no trono dele, e mandando, e fazendo, e determinando? Não, Ele está em movimento, agindo para que eu e você vivamos as promessas dEle. É isso que Ele faz. Então o foco não deve ser o que passou, e sim o que Ele está fazendo agora. Pergunte para Ele: Deus, o que o Senhor está fazendo agora na terra, eu quero participar. Não me deixe de fora. O que o Senhor está fazendo? Ele disse aqui, a gente leu: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O deserto representa a solidão. O deserto representa a esterilidade, impossibilidade, situações que estamos passando. Mas Ele diz: eu faço o impossível, onde ninguém vê saída, eu crio o caminho. Lembra lá, quando o povo de Israel foi passar no Mar Vermelho? Tinha caminho, gente? Não tinha. Mas Deus abriu, Ele faz isso. Ele abre um caminho onde eu e você não estamos vendo. Mas Ele faz, porque Ele transforma lugares secos em fontes de vida. E aí Deus não apenas restaura, Ele faz novo, Ele surpreende e transforma. Deus não quer simplesmente restaurar algo na sua vida, Ele quer fazer algo melhor na sua vida. Creia. Talvez você fique pensando: nossa, mas aconteceu um desastre desse na minha vida. Como que Deus vai fazer melhor? Ele faz. Eu estou dizendo para você que Ele faz. Talvez nós estamos aí cheios de cicatrizes. Mas que bom que temos cicatrizes. Sabe por quê? Jesus também tem cicatrizes. Sabia? Que quando chegar lá nós podemos mostrar nossas cicatrizes para Jesus e Ele vai mostrar dele para nós. Quer dizer que nós somos curados e nós transformamos a nossa dor em propósito. Ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua. Olha o exemplo de algumas pessoas que Deus transformou suas vidas. Esther, você conhece a história, ela era órfã e ela se tornou rainha. Raabe era uma prostituta e se tornou ancestral de Jesus. Gente, vamos tirar a máscara. A gente, quando olha para uma prostituta, a gente vê alguma saída para ela? Com esses olhos julgadores que nós temos? A gente não vê. E a gente fala: merece morrer nessa vida, porque faz tanta coisa errada. A Bíblia conta a história de uma mulher que era prostituta e ela se tornou ancestral de Jesus. Pedro, ele negou quantas vezes Jesus e se tornou um pregador. A serva de Naamã, que é a história que a gente leu aqui, de escrava anônima, a canal de milagre para uma nação. E eu e você, qual a história da nossa vida? Qual a história de que nós vamos poder ser chamados? Eu tenho certeza que pelo menos de ferida curado nós seremos, amém? Se você já foi ferido, você hoje é curado pelo poder do sangue de Jesus. E todos nós somos feridos, gente. Aqui nessa terra não tem como a gente viver sem ser feridos. E para encerrar, eu quero ler com vocês Jeremias 29:11. Que também é algo que Deus fala ao nosso coração, que precisa nos chacoalhar. Você está aí sem plano? Olha só. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara ao Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez você está com um plano de morte. Talvez você está com um plano de desistência. Mas olha aqui, o Senhor diz para você: eu que conheço os planos que eu tenho para você. Tentaram te destruir, mas eu tenho os planos de vida para você. Eu tenho algo novo para você. Todos nós já passamos situações que nós desabamos, gente. Todos nós já vivemos coisas que nós falamos: Deus, onde o Senhor está? Começa a lembrar. Nessa hora nós temos que lembrar o quê? Tudo aquilo que Deus já fez por nós. Ele não vai nos abandonar. Eu dizia para Deus uma vez, em uma situação muito difícil da minha vida que eu passei. Já passei várias situações difíceis, desde a minha infância.
Talvez você olhe, a gente acha que os pastores são super-homens e mulher maravilhas. Mas não, nós somos como vocês. E teve uma situação na minha vida que quando o chão desabou diante de mim, você sabe o que eu falei? Eu cheguei diante de Deus e falei assim, por que eu? Olha o tanto que eu me achava, gente. Tem coisa que a gente tem que ser desfeita mesmo para entender que nós não somos melhores que ninguém. Porque desde novinha, eu sempre fui tão pura. Eu sempre fui tão obediente aos meus pais. Eu namorei tão certinho, casei certinho. Porque comigo, eu fiz essa pergunta para Deus e Ele respondeu no meu coração. Por que com meu filho Jesus? Tem alguém na terra que fez algo mais perfeito do que o nosso Jesus e o que Ele recebeu. Aquelas mesmas pessoas que foram curadas por Ele, que foram libertas, que foram restauradas. Naquele dia, vocês viram aqui na peça, simbolizando, gritaram, crucifica-o, crucifica-o, e mataram o nosso Jesus. E porque eu e você achamos que nós não merecemos nada, não é assim. Aconteceu, se levante, começa a andar, o coração está sangrando, se levante, perdoa, olha para o novo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque se nós ficarmos presos àquilo lá que aconteceu, ao erro seu, ao erro de outra pessoa, porque tem pessoas também que são assim, elas erram e elas não se perdoam, elas se olham a pior pessoa do mundo. Elas falam, eu não mereço perdão, eu não presto diante daquilo que eu fiz. O Senhor não olha para você com olhos julgadores. O Senhor está aqui para estender a mão para você e dizer, filho, filha, vem, levante-se, porque eu tenho algo novo para fazer na sua vida. E esse algo novo será muito melhor do que eu já fiz até hoje. Mas eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos tomar atitude. Nós precisamos deixar o passado no passado. Hoje Deus te convida a levantar os olhos. Mesmo em meio à confusão, não olhe para o caos. Olhe para a presença dEle. Ele te chama a perdoar. Mesmo seu coração ainda sangra. Porque sabe de uma coisa? O perdão liberta mais você do que quem te feriu. Às vezes a gente acha que a gente vai perdoar. A pessoa não merece. Mas o perdão é para mim, para você, nós que somos libertos. É nós que podemos respirar, viver em paz. Porque nós fizemos aquilo que Jesus nos disse para fazer. Perdoe os seus inimigos. Perdoe aqueles que fazem mal. Então o novo de Deus não depende daquilo que você vê. Depende daquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. E essa frase é uma frase que marcou muito a minha vida. Ela diz, o milagre não é encontrado no que foi perdido, o milagre é encontrado no que restou. E eu quero que você olhe agora para suas mãos aí, simbolizando a sua vida. O que restou em suas mãos? O que tem em suas mãos é pouco? É bem pouquinho? É a partir disso que Ele vai fazer, é só disso que Ele precisa. Ele não precisa que você esteja 100%, 50%. Se tiver só um pouquinho, restou algo aqui. Restou algo tão pequenininho, eu estou tão sem força, eu não consigo lutar, eu não consigo imaginar uma vida nova para mim. Ele precisa só disso que está aí. Porque quando tudo desaba, Ele permanece. Não esqueça jamais dessa palavra. Amém? Se você puder, fique em pé onde você está. Vamos orar. Mas nós vamos orar. E eu gostaria muito que você colocasse agora, esquecesse quem está do seu lado. E se colocasse mesmo diante do seu Pai, porque Ele está aí, pertinho de você. Ele está te ouvindo. O que você quer que Ele faça? O que você precisa? Ele só precisa que você creia. Ele só precisa da sua fé. É só disso que Ele precisa, porque Ele já tem algo pronto, liberado dos céus para a sua vida. Então fala com Ele.
Se for perdão, você precisa perdoar alguém. Fala para o seu papai que está aqui: papai, eu preciso perdoar. Porque o perdão é uma decisão, você não vai sentir vontade de perdoar, você vai falar: eu decido perdoar. Todos os dias eu decido perdoar. Se é com você mesmo, você precisa se perdoar por algo que você fez. Você está se enxergando tão sujo, tão suja. Ele não te vê assim, Ele te olha com olhos de amor. Se você está em um momento de luto, é muito difícil passar por um luto, mas a pessoa já se foi. Não tem nada que eu e você podemos fazer para trazer essa pessoa de volta. Então o papai te chama hoje, olhe para frente. Se Ele te deixou aqui, é porque Ele tem algo ainda para cumprir na sua vida. E se Ele levou essa pessoa, é porque o propósito dela já se cumpriu aqui. Confie, Ele sabe o que está fazendo. Talvez você está diante de um diagnóstico. Você precisa de um milagre. Você tem o Deus dos milagres. Apenas creia e tenha fé. Pai, a Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. É a Tua palavra que nos traz vida, que nos fortalece, que nos faz entender que somos tão pequenos diante de Ti. Mas o Senhor é tão grande, tão amoroso, tão perdoador, e o Senhor pode fazer tantas coisas. Eu quero te pedir, papai, nesta noite, que vidas aqui sejam curadas pelo Teu poder. Que vidas aqui sejam transformadas, que pessoas que por tanto tempo têm carregado tanta tristeza, tanta mágoa, estão depressivas, ansiosas, vivendo aqui nessa terra à custa de remédios, por tanta coisa que tem dentro, que tem causado uma azia. Isso precisa ser colocado para fora. Espírito Santo, ajude, nos ajude a isso. Vem com Teu Espírito de cura sobre este lugar. Trabalha em nossos corações. Liberta essas pessoas que estão presas, Pai, a sentimentos, ao passado. E nos faz, papai, olhar para a frente, olhar para o movimento que o Senhor está fazendo, porque o Senhor tem feito algo novo. O Senhor está nos chamando a olhar para o novo que o Senhor tem derramado sobre nós. E eu te peço, em nome de Jesus, cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas. Nessa noite, que essa palavra não saia daqui, Pai, vazia, mas que ela tenha frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você pegasse aí o seu copinho, com a ceia, com o pão e o suco. E talvez o inimigo está aí falando no seu ouvido que você não pode ceiar, que as ceias são só para os perfeitos. Eu quero dizer para você que não tem ninguém perfeito aqui. Que se fosse só para os perfeitos, nós poderíamos todos ir embora. A ceia é para mim e para você. Se você acredita no sacrifício de Jesus na cruz, a ceia é para você. Se você acredita no perdão, se você acredita na reconciliação, no amor do Pai, a ceia é para você. Não tem ninguém aqui melhor do que o outro. A ceia é para a igreja do Senhor. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23, 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Amém? A ceia não é apenas para relembrar o sacrifício de Jesus, mas ela nos aponta para o futuro. Jesus virá, Jesus vai buscar a sua igreja e nós vamos cear com Ele. É uma aliança. Jesus partiu o pão simbolizando o corpo dele e o suco simbolizando o seu sangue. E você sabe quando foi que Jesus fez isso? Foi bem na noite em que ele foi traído, para mostrar para nós também que nem a dor, nem a traição pode impedir o propósito de Deus de se cumprir. Nada impede que o plano de Deus se cumpra na minha e na sua vida, amém? Então ele pediu para que a gente continue anunciando a morte dele, a ressurreição até que ele venha. Então alegrem-se, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Ele está vivo, Ele habita dentro de mim, dentro de você. E nós estamos fazendo algo aqui que Ele nos pediu para fazer. Feche os seus olhos. Oh papai, obrigada por este momento. Como nós podemos te agradecer? Porque o Senhor doou o seu melhor. O Senhor entregou o seu único filho, o seu primogênito por nós, pecadores. O nosso destino era o inferno, mas o Senhor nos salvou através dessa entrega. Oh papai, como nós te agradecemos. Muito obrigada. E eu quero te pedir, Pai, que ao comermos deste pão e bebermos deste suco, que a vida do Senhor entre em nós e que nós possamos a cada dia mais viver diante da Tua vontade, crermos nas Tuas promessas, transformar a nossa dor em propósito, ó Pai. Que nós possamos entender que nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós servimos a um Deus vivo. O nosso Deus não está morto, Ele vive, Ele pode nos fazer renascer das cinzas, do pó. E é por isso que nós te agradecemos, nós oramos, em nome de Jesus. Você pode comer o pão e beber o suco, e depois cante essa canção com toda a força do seu coração. Não fique aí como alguém triste, alguém que está morto, mas que você cante com toda a força, alegria, declarando a vida de Deus em nome de Jesus.